Gênesis capítulo 32, leremos do versículo 22 a seguir. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Se puder, acenda aqui, por gentileza, as luzes daqui da frente aí. Tomou-os e fê-los passá-los o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no seu nervo. Amém. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Assente-se no seu lugar, Deus te abençoe. Querido, esse texto é um texto conhecido, obviamente, dos leitores da palavra de Deus. Jacó, conhecido na nossa cultura por causa do significado que o seu nome ganhou na tradução para o nosso idioma, como enganador, como suplantador. No original, Jacó tem um outro significado. Jacó em hebraico, Yaakov, que significa aquele que luta e vence. O nome Jacó no nosso idioma ganhou esse sentido pejorativo, posso assim dizer, de suplantador, que quer dizer aquele que leva vantagem, aquele que se sente superior, aquele que excede, aquele que vence. O nome Yaakov deriva da palavra calcanhar, uma alusão ao episódio que aconteceu de Jacó nascer agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Quando você vai estudar lá, a pastora Rejane fala assim, fluentemente o hebraico, né? Você vai estudar o hebraico lá no curso teológico, você vai aprender que a letra J no hebraico ganha o som de Iá. Aí nós temos a palavra traduzida de Javé ou Jeová, que lá no original é Iavé. Aí tem essa mesma raiz do Yaakov, de Jacó, lá no hebraico. Uma coisa interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos a Bíblia dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Iavé Abraão, Iavé Isaac, Iavé Yaakov, seriam as expressões no hebraico. Quando a Bíblia diz essa palavra, Abraão ficou conhecido como pai da fé, Isaac ficou conhecido como sendo aquele prometido, ou aquele fruto da promessa.
Jacó conhecido como aquele que vence. É como se a Bíblia estivesse dizendo para nós que o Deus que nós servimos é o Deus da fé, é o Deus da promessa e é o Deus que vence. Um dos piores sofrimentos que alguém pode carregar na sua vida é o sofrimento da culpa, o sentimento da culpa. O passado ele tem um poder tão grande de gerar esse sentimento nas pessoas em questões mal resolvidas, e isso é capaz de transformar o presente no inferno, em uma guerra interminável. Jacó, esse que é conhecido como suplantador, o enganador, ele viveu um período assim. Mentiu para o pai, conseguiu uma bênção do irmão primogênito por um episódio de enganação, por um episódio de aproveitar uma circunstância de fraqueza do seu irmão. E o tempo passa, e com medo de encarar o irmão frente a frente diante das mentiras e do engano, Jacó simplesmente fugiu. Jacó simplesmente deu linha na pipa, como se diz aí, bem no popular. O sono de Jacó não tinha mais a tranquilidade de antes. Com certeza a culpa tomava parte da sua noite, assombrava o seu presente, o medo de reencontrar o irmão novamente e ter que acertar as contas. Então era o sentimento de culpa. Era um passado mal resolvido, era uma situação que o atormentava, uma situação que causava tristeza, produzia desconforto, produzia ansiedade. Você vai perceber aqui que quando chega nesse episódio aqui do Val de Jaboque, ele se viu a oportunidade de resolver essas questões. É impossível que tenhamos algum pecado contra Deus ou contra alguém, e quando lembramos disso, não vir um desconforto ou a tristeza. E não se engane com o que eu estou dizendo aqui, há pessoas carregando isso de uma maneira muito pesada, gente que está aqui me ouvindo, carregando sentimentos de culpa, por ter pecado contra Deus, por ter pecado contra alguém. E essa culpa é como um fardo. E agora o que fazer diante disso? Algumas pessoas tomam algumas decisões, ignoram, fazem de conta que não está acontecendo nada, ou vivem na desculpa de que existem pessoas em situação pior. Existe gente pior do que eu. Ou outros fazem ainda como Jacó, fogem para um outro lugar, fogem para uma outra região, mudam de igreja, mudam de trabalho, troca de família. Ainda outros que tentam se livrar do problema, jogando a culpa nos outros, como se a situação que ele está vivendo fosse de responsabilidade de uma terceira pessoa, como se ele tivesse caído em uma espécie de um laço que alguém preparou para ele. Só que todas essas alternativas que eu acabei de citar aqui jamais resolverá o problema. O texto aponta para nós algumas coisas que precisam ser observadas, um caminho para que o problema da culpa seja solucionado. Primeira coisa, no versículo de número 25, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou-lhe então a articulação da coxa, enquanto lutava com ele. Jacó só se deu por vencido quando o homem toca na sua coxa e desarticula a sua coxa. Para vencer o sentimento de culpa, em primeiro lugar, precisamos reconhecer então as nossas limitações.
Jacó não se dobrava. Ele só se dobrou a partir de um golpe do anjo que lutava com ele. Enquanto Jacó pensava que estava levando vantagem na luta com o anjo, ele não disse nada do que realmente estava precisando. Só depois que ele teve a coxa deslocada é que ele abriu o jogo. Só depois que as suas forças físicas foram embora é que ele disse qual era o objetivo da luta. É que ele queria receber uma bênção, é que ele queria voltar em paz. Admitir culpa não é fácil. Admitir que errou não é fácil. Admitir o defeito não é fácil. É necessário ter coragem para admitir que precisamos de ajuda. Jacó fugiu para Padã Arã e às vezes lutamos com todas as forças que temos para fugir do problema, para ir embora, para querer ficar longe. A reação na maioria das vezes das pessoas é o contrário daquilo que deveria ser feito. Normalmente as pessoas querem correr, querem ir para longe, querem fugir, quando que na verdade o tratamento exige que corramos para perto, que nos acheguemos, que não distanciemos, que estejamos perto. Muita gente não quer vir mais à igreja, quer fugir, quer abandonar, sair da presença de Deus. Achamos que com isso as manchas, a culpa, o peso da consciência vai ser aliviado. Achamos que as consequências serão anuladas e cada vez que tentamos fugir da realidade, é aí que precisamos de ajuda. É aí que precisamos que uma mão nos alcance. Porque toda vez que alguém carrega esse sentimento de culpa e ele tenta fugir para longe, aumenta a tristeza, aumenta o vazio, aumenta ainda mais o peso, aumenta o fardo sobre ele. Para que viver escondido ou fugindo, se o Senhor sempre está disposto a nos ajudar a vencer? O Senhor nos trouxe aqui essa noite e está nos dizendo esta palavra. Para que tentar fugir? Para que tentar ir para longe? Para que tentar escapar? Se Ele sempre está disposto a nos ajudar. Para aliviar isso, o sentimento de culpa, não podemos sair do lugar da bênção sem ser abençoado. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares antes. Jacó aqui estava já esgotado com tanta mancha que carregava, um caráter manchado por enganos e mentiras. Jacó estava perturbado e a única maneira que se via agora de ver livre daquilo era estar determinante de que ele só sairia dali se alcançasse antes a sua bênção. Depois de ter a coxa deslocada pelo anjo, era agarrar agora nas suas pernas com um pouco de força que sobrou e dizer: olha, eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Uma palavra de Deus para o seu coração: não arrede o seu pé, não saia do lugar da bênção, não se mova do lugar da bênção. Não saia da igreja, não saia da presença de Deus, não pare de orar, não vire as costas para o Senhor, não saia de diante de Deus, não arrede o pé da cruz. Este é o lugar da bênção. Enquanto permanecermos neste lugar, no lugar da bênção, nós seremos alcançados pela bênção de Deus. Ainda que venhamos cometer algum tipo de transgressão contra Deus ou contra alguém, é no lugar da bênção que seremos alcançados, é no lugar da bênção que o fardo será aliviado, é no lugar da bênção que os pecados serão perdoados. A distância não resolve o problema. Quem me ouve diz amém.
A distância não resolve o problema. Terceiro, para receber a cura, é preciso reconhecer a sua verdadeira condição. Perguntou-lhe o homem: qual é o seu nome? Jacó respondeu: Jacó. Em outras ocasiões ele havia dito outro nome. Em outra ocasião ele se passou pelo irmão. Mas agora ele admitiu, reconheceu a sua verdadeira condição. Quando Jacó disse: o meu nome é Iacove, ou seja, aquele que luto e venço. Eu sou aquele que é conhecido como aquele que luta e vence. Mas para vencer, eu tenho feito muita coisa que não tem sido legal. Para vencer, eu tenho enganado, eu tenho mentido, tenho cometido erros terríveis. Para vencer, eu tenho passado gente para trás. Para vencer, eu tenho dito aquilo que não é. Tenho me passado por outra pessoa. Eu fiz tantas trapaças. Na verdade, eu sou um enganador. O que ele estava dizendo era isso: olha, o meu nome é Jacó, eu sou um enganador, eu sou um usurpador. Enganei meu pai, aproveitei da fraqueza do meu irmão. Só que agora, quando Jacó reconhece a sua verdadeira condição, ele desejava continuar vencendo, mas agora não mais do seu jeito. Ele queria continuar conquistando, mas não mais com os métodos antigos, não mais com a mesma ferramenta de antes. Ele não queria fazer mais do seu jeito, não queria fazer mais os seus moldes. Disse-lhe o anjo: seu nome não serás mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu nessa luta. Ei, reconheça que você precisa mudar a sua posição. Reconheça, admita quem você é, admita os seus erros. Aqui nós temos, eu vou citar um outro exemplo nisso. Se você fazer uma comparação da gravidade de consequências dos atos, as consequências daquilo que Davi fez eram muito maiores e piores do que aquilo que Saul fez. Só que Davi foi muito mais bem sucedido do que Saul. Davi estabeleceu a sua dinastia sobre o reino de Israel. A linhagem de Davi despontou cá para o nascimento do Filho de Deus. Deus apagou a dinastia de Saul do trono de Israel. Deus tirou a família de Saul da liderança de Israel, exatamente por causa disso. Apesar dos níveis de consequências serem maiores dos erros que Davi praticou, mas ele tinha uma qualidade que faltava em Saul, que era admitir os seus erros, admitir as nossas transgressões. Não é fácil. Admitir o erro é terrível, admitir que tem falha é algo terrível, nós não gostamos disso. É como você chegar, a pessoa que é muito vaidosa, chegar na frente do espelho e perceber alguma falha na sua pele, uma marca do tempo, uma espinha que saiu, uma verruga que saiu. Isso mexe com o nosso ego, porque o nosso ego faz parecer para as pessoas aquilo que os outros veem, sermos na verdade melhores do que nós somos de fato. Nós queremos sempre aparecer isso aí, aquele padrão que as pessoas olham para a gente
e vê na gente só perfeição, não vê os defeitos. A gente quer exatamente isso, mas quando nós somos confrontados com a realidade de que na verdade nós somos muito mais pecadores do que apresentamos aos outros, nós não gostamos disso, porque o nosso ego é duramente ofendido. Reconheça que você precisa mudar a sua posição. Do jeito que está, não dá mais para ficar. Saia da posição de fazer as coisas do seu jeito e decida se deixar o Senhor lutar por você. Quando fazemos isso, o pecado e o engano não prevalecem diante de nós. Quando reconhecemos as nossas transgressões, admitimos as nossas fragilidades, o Senhor Deus nos fortalece de uma maneira extraordinária e nos ajuda agora a continuar vencendo, mas nos seus moldes. Por fim, para eu fechar, precisamos acreditar que fomos transformados. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. A mudança aconteceu, foi uma mudança de caráter. Quantos estão como Jacó? Precisando de uma mudança. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para te dizer que esse lugar aqui hoje é o nosso vale de Jaboque. O Senhor marcou esse encontro conosco aqui nessa noite. Oh, quantos de nós com terríveis fraquezas de caráter, quantos de nós levando a vida cristã de qualquer jeito. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, e aqui é o nosso vale de Jaboque. Quantos de nós levando uma vida no padrão daquilo que o mundo oferece? O Senhor nos trouxe aqui para o vale de Jaboque nessa noite. Ele está dizendo: me permita que eu faça uma mudança em você. Permita que eu toque em você. Permita que eu mexa com suas estruturas. Jacó passou a andar manquejando, passou a andar mancando, porque ele recebeu um toque na sua estrutura. Permita que eu toque na sua estrutura, diz o Senhor para nós aqui nessa noite. Ser tocado na estrutura vai gerar em nós algumas marcas. É melhor sair marcado do encontro com Deus do que carregar a marca da transgressão. A marca de Deus e a marca da transgressão são conhecidas. Todo mundo sabe o que é a marca de Deus e a marca da transgressão. É melhor as pessoas olharem para mim e para você e dizer: aquele ali vai andando, eu estou percebendo que ele foi tocado por Deus. Estou percebendo que ele carrega uma marca de um encontro que ele teve com Deus, do que alguém olhar e apontar e dizer: aquele ali carrega a marca da transgressão, aquele ali carrega a marca do mau caráter, a marca da iniquidade. Por outro lado também, para eu fechar aqui, o desafio é aceitar o novo nascimento operado pelo Espírito Santo. O Senhor trouxe gente aqui nessa noite para você ouvir exatamente isso aqui. Você não é mais um pecador sendo usado por Satanás, mas é uma nova criatura, templo e morada do Espírito Santo. Aceite a transformação que Deus fez na sua vida. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás é um especialista em pegar coisas que já foram resolvidas, em pegar pecados que já foram perdoados e lançar na face das pessoas para gerar
culpa daquilo que Deus já perdoou. Deus nos trouxe aqui essa noite, trouxe pessoas aqui para dizer isso. Esqueça essa culpa, largue isso, porque Deus já te perdoou. Aceite a transformação, aceite a mudança de vida. Deus te fez de novo. Você nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Sabe qual que é o problema de Satanás? É porque para ele não tem jeito mais. Para ele não tem jeito. Então o que que ele faz? Ele quer jogar nas pessoas a condição que é dele. Entende isso? Ele está condenado. Não existe jeito para ele. Mas para nós sim. O Senhor deu um jeito na nossa vida. Vou repetir isso: o Senhor deu um jeito na nossa vida. E ainda que no decorrer dessa nessa nova caminhada, nós venhamos cometer alguns fracassos, cair em alguns laços, toda vez que corrermos para o pé de Cristo, coração quebrantado e arrependido, o Senhor não despreza, Deus perdoa. Mas aí o que que Satanás vem e faz? Ele joga no sujeito aquilo que é o seu estado. Ele quer que a gente sinta aquilo que ele sente. Ele sente que é condenado, ele sabe disso, e ele quer passar isso para nós. Levante a sua mão aos céus. Eu vou dizer uma frase aqui. Se você achar que é pouco para você, você continue como está. Mas se você achar que é muito para você, se você achar que é bom para você, eu queria pedir você que rompesse com sua máscara. Mesmo de máscara aí, você dissesse alguma coisa para Ele. A palavra que eu quero te dizer é essa: você está livre. Você está livre. Livre. Você está livre. 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 Não há mais algemas que te prendem. Não há mais correntes que te prendem. Não há mais cadeias que te seguram. Você está livre. Livre. Você está livre. Eis que faço novas todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você está livre, livre em Cristo, livre para celebrar, livre para adorar, livre para viver. Você está livre, o maligno não lhe toca, você está livre. Há uma cobertura do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, há uma cobertura do general de guerra sobre você, há uma cobertura do Criador dos céus e da terra sobre você. Você está livre em Cristo Jesus. A noite traz uma conotação de dificuldades, de embates, mas para Jacó aquela noite ficou marcada como a noite do seu encontro com Deus. Depois daquela noite, um novo dia de esperança brotou, revelou transformações, revelou bênçãos. Esse é o dia do nosso encontro com o nosso Criador. Permita você ser visitado por Ele, ser tocado por Ele. Permita nessa noite ser renovado por Ele. Permita nessa noite ser cheio dEle. Aleluia, aleluia, aleluia.
Feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos terminar o culto agora. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga isso para ele, cante. Deus cuida. Cante. Você pode levantar sua mão e cantar. Você pode erguer as suas mãos e cantar. Suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você e a sua casa de uma maneira abundante.